E aí eu criei um quadradinho, botei aquele centralizado. Ele não precisa estar centralizado na composição, tá? Só estou colocando porque o toque é maior. É um shape, poderia ser uma forma que eu trouxe do Illustrator, poderia ser uma imagem que eu trouxe do Photoshop, não tem problema nenhum. É um shape, nada demais. A gente teve aula já, né, de shape layer. E aí vamos supor, eu quero fazer uma animação. Aí eu vou escolher qualquer parâmetro, né? A gente está acostumado a usar os parâmetros de transform, né, que são position, scale, rotation e tudo mais. Eu quero animar, por exemplo, rotação. Então eu vou apertar R, e aí a gente já sabe como é que funciona, né? Eu vou marcar um keyframe, fazer aqui e tal. Mas eu não vou fazer dessa maneira. Eu vou animar com uma expressão, com um código. Pela lógica, eu escolhi rotação. Então eu vou rotacionar. Se eu quisesse animar posição, eu iria colocar a expressão em posição. Se eu quisesse animar a escala, eu iria colocar em escala. Entendam, a expressão pode ser colocada em qualquer parâmetro, inclusive em efeito. Se eu quiser botar um efeito aqui, por exemplo, um drop shadow, e eu quero que esse drop shadow se desloque, eu posso colocar uma expressão no drop shadow. Eu vou colocar aqui na frente, daqui a pouco eu mostro para vocês como que funcionaria a expressão em efeito, tá? Hoje, pensa-se nessa aula de hoje como o primeiro contato com expressão. Na próxima aula eu já vou colocar umas coisas mais avançadas, mas não quer dizer que essa aula aqui seja ruim, não. É bem legal, cara. Então eu vou abrir o rotation, e se eu fosse animar de forma tradicional, eu marcaria um keyframe, mexeria aqui na frente na minha agulhinha, parará, pererê, pão duro, e faria outra coisa. Não vou fazer nada disso. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar a primeira expressão, e esse TXT, gente, eu vou compartilhar lá no Classroom, tá? Porque como eu estou gravando essa aula, eu vou dar um cortezinho e vou jogar lá depois. Não vai ser uma aula editada não, tá? É tipo eu falando e pronto. Mas esse TXT eu vou colocar lá para vocês. A primeira expressão é o time. Não está em português, tá? Não é time. É time, de tempo. É a primeira coisa que eu vou usar. O time, ele é uma expressão que desencadeia uma animação. Ele pode ser colocado simplesmente pela palavra time, ou você pode multiplicar por valores. Eu vou mostrar para vocês agora. Então eu vou vir aqui, ó, em rotação, eu vou segurar o Alt, eu preciso segurar o Alt para abrir a expressão, tá, povo? Eu preciso segurar o Alt e clicar como se eu fosse marcar um keyframe, mas com o Alt. Olha o que acontece quando eu faço isso, ó, Alt e clique. Pode ver que mudou, abriu aqui um parâmetro de expressão, os parâmetros que a gente animaria de forma tradicional ficaram vermelhos, e aqui eu tenho gráfico, ó. Eu tenho aqui para ativar a expressão, eu posso dar um gráfico, eu posso fazer um parentesco. Não confundam o parentesco da expressão com o parentesco tradicional da camada, tá? Lembra que eu tinha mostrado que tem como fazer parent. Você pega um elemento, você quer animar um elemento, quer que esse elemento gire com esse. Você faz um parentesco e eles passam a girar junto. É como se fosse um orbitar, tá? Não é esse. Esse aqui é o parentesco da expressão. É uma coisa à parte. Eu tenho ainda um idiominha de expressão, aqui tem uma lista de expressão. O after que está aqui no curso não é o after que eu estava usando em casa. O after que eu estava usando em casa era 2020. O after 2020, quando você começa a escrever uma expressão, eles colocaram o texto já. Então, se você não tem nenhuma experiência com expressão, já vai começar lendo, vai começar se acostumando com ela. É bem legal isso. Mas, infelizmente, a gente tem esse daqui, é o que temos para hoje. Não vai atrapalhar em nada o que eu vou fazer, tá? É simplesmente ter que decorar. Como eu deixei no bloco de notas, então tá ótimo. E aí eu começo assim, ó, time, tá? Tempo, vezes, e aqui eu quero a quantidade de vezes que vai rotacionar por segundo, tá? O after trabalha sempre por segundo, tá? Vamos dizer, eu quero que esse camarada aí, que esse quadrado, rotacione 20 vezes, tá? Beleza? E aí eu clico fora e pode perceber que já funcionou, tá? E ó, eu aperto espaço e ele tá fazendo isso aqui. É bem lento mesmo, né? O vezes 20 é bem lentinho, tá vendo? Agora, o que é legal disso aqui? Cara, não tem nenhum keyframe aqui. Nenhum keyframe, pode ver, ó. Não é roubado, tá? Eu não roubei, eu não fiz assim, ah, você fez o arquivo, deixou ele aqui já. Não, tem nada aqui. E ele já faz pra mim isso, ó. Cara, é muito maneiro. Deixa ele carregar porque fica um pouco pesado, tá? Principalmente nesse computador aqui que ele já ligou hoje, meio Beybladezinho. Beleza. Aí eu quero mais rápido. Não tem problema. É só abrir de novo aqui, ó, dar um clique, ou duplo clique, e você pode editar a expressão.
sei lá, agora eu quero que ele rotacione 200, tá? E vamos nessa, deixa ele carregar de novo, e ó, se você botar o Motion Blur, a mágica também acontece, ele também obedece Motion Blur, tá? Do mesmo jeito que seria feito com uma animação padrão, tá? Só que lembra disso, quanto mais coisa você colocar, mais pesado vai ficar. Eu vou reduzir aqui, não vou colocar em máxima não, vou colocar em metade, para não travar mesmo, tá? Ó, que aí ele flui na minha animação de forma mais natural. Cara, é a primeira animação, é o time. Primeira, tá? Você pode alterar esses valores a hora em que vocês quiserem, não tem problema. O legal é que isso pode ser colocado, eu posso pegar esse elemento, esse quadradinho que está com esse rotation, e eu posso colocar uma outra expressão em outro parâmetro. Porque nesse momento, a única expressão que eu botei foi em rotation. Antes que alguém pergunte já, não tem como colocar mais de uma expressão no mesmo parâmetro. Por exemplo, eu não posso colocar na rotação time e, por exemplo, wiggle, que é aquela expressão que faz o chacoalhar. Vou mostrar ela também, tá? Eu posso colocar o wiggle em position, eu posso colocar o wiggle em outra coisa, mas no rotation eu não posso. O que eu posso colocar é subexpressões. O que são subexpressões? Expressões que anulam ou cancelam uma ação. Deixa eu explicar, tá? Mas deixa isso aqui por enquanto. A subexpressão é o seguinte. Vamos supor que eu queira, por exemplo, parar a animação, tá? Eu queria que ele rotacionasse, mas em um certo momento eu queria animar. Por exemplo, aqui ele está girando, meu povo, 200. Tá vendo? 200 vezes. Mas em algum momento aqui, ó, eu quero que ele faça uma animação. Eu posso animar com a expressão, tá? A expressão não anula a animação. Mas aí ele não vai entender se eu não colocar uma subexpressão. Vocês vão entender isso agora. Eu vou marcar um keyframe, eu não estou segurando o Alt, tá, gente? Se vocês segurarem o Alt, vocês vão remover a expressão. Então, muita calma nessa hora. Deixa eu verificar se está gravando aqui. Está gravando. Então, ó, eu clico, vou puxar um pouquinho aqui, ó, e eu vou alterar esse valor, por exemplo, para 10. A quantidade de giros, tá? E eu vou suavizar os keyframes. Botão direito, assistente... Ah, isso aqui em português é horrível. Meu Deus do céu. E beleza, vamos ver o que está acontecendo aqui. Show de bola. Vou puxar mais. Eu vou colocar, na verdade, vou colocar 2, cara. Eu quero o bagulho meio doido aqui. Tá? Beleza. E aí, ó, não vai funcionar, olha aqui, ó. Parece que alterou alguma coisa? Não alterou em nada, tá, gente? Pela lógica, teria que ficar ou mais lento ou mais rápido. Não alterou em nada. Por quê? A expressão, a time, ela é absoluta. Ela é a primeira expressão. Então ela está dominando todo esse objeto, no caso esse quadrado. Se eu quiser, por exemplo, eu queria que ela lesse a expressão, quando chegasse entre esse keyframe e entre esse outro keyframe, ele lesse o que eu fiz e depois voltasse ao normal. Nesse momento aqui, ó, entre esses dois caras, pense nele como duas colunas. Entre essas duas colunas, eu queria esse valor que eu pus. Eu não estou vendo esse valor, porque ó, a expressão está dominando. É aí que entra a segunda expressão, a value. Tá? É só isso ela, tá? Eu coloco ela mais value, só isso. E aí eu consigo já cancelar durante esse período a minha expressão. Eu venho aqui, ó, depois do valor que eu coloquei, eu coloco mais value, tá? E clico fora. Então ela vai acontecer, quando ela chegar aqui, vai acontecer essa animação e vai sair. Vamos ver? Deixa ele carregar bem, paciência é uma virtude, tá? Tá rolando em 200, tá vendo? Quando chegar naqueles dois keyframes, eu quero que ele tenha um comportamento diferente. Não trava não, miserável. Olha lá, ó, ficou mais lento e voltou. Viu? Então aqui, ó, nesse parâmetro de 10, esse aqui de 10, eu queria que ele fosse mais acelerado. Por isso que eu mudei ele lá. Tá, ó. Então, ó, vai rolar no parâmetro que eu coloquei da expressão e esse mais value vai agir na hora em que encostar aqui. Ó, desacelerou, acelerou e correu com ele. Então, gente, time é uma expressão. Value também pode ser considerado uma expressão,
mas eu entendo ele como subexpressão. Por que eu entendo ele como subexpressão? Ele entra como complemento de uma expressão. Você pode colocar value em qualquer lugar, não só em time. Por exemplo, você animou o wiggle, que é uma expressão que dá chacoalhada no position. Aí fica fazendo assim, né? Fica o wiggle, como diz a música, né? Fica o wiggle, balançando. Só que você quer animar os keyframes aqui, e quer fazer uma coisa completamente diferente. Quer subir, quer descer, quer ir para o lado. Você não vai conseguir fazer isso, porque o wiggle vai continuar fazendo isso aqui. Você vai colocar o value vai cancelar durante esses 2 keyframes e depois volta para encaixar de novo a expressão. Então, value é uma expressão muito bacana que funciona como cancelamento momentâneo de uma expressão principal. Tá beleza? Então, entenda. Time. Essa roda gigante eu vou explicar, tá? O nome dela não é roda gigante não, tá? A da expressão não. Eu vou explicar. É porque eu coloquei roda gigante, que é o exemplo mais prático, mais funcional do mundo de se mostrar isso aqui, tá? Então, essa value, ela funciona como uma expressão de cancelamento, tá bom? Até aí alguma dúvida? Vamos lá, quero que vocês perguntem agora. Fala comigo. Não? Beleza? Ô Sininho. Oi. Fala aí, alguma dúvida? Faz aí. Não, acho que eu tô de boa, acho que eu tô entendendo direitinho. Tá, beleza então. Qualquer coisa, tá? Então vou avançar, hein? Tá, Então a pode gente ir. viu o time e viu o value, tá? Aham, tô achando, eu tô entendendo, acho que eu tô entendendo. Tá, beleza. Não tá igual aquele meme não, tá? Compreendi, mas não tô entendendo. Não, eu acho que eu tô realmente entendendo Tá, aqui. tá, beleza. Então vamos continuar. Mais alguém aí? Não? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não, então segue o baile. Eu tô gravando também, tá, gente? Então se você ficar um pouco constrangido de perguntar, porque o áudio tá aberto aqui na sala, eu tô gravando, então depois eu vou dar um cortezinho lento e aí a gente segue o baile, tá? Então, meu povo, vamos lá, vamos avançar. Por que eu falei da roda gigante? Eu desenhei aqui isso aqui, ó. Isso aqui é feito com shapes, tá? Isso aqui é feito com shapes. Eu meio que deixei ele pronto já, mas eu vou cancelar e fazer na frente de vocês aqui para vocês verem, tá? Eu vou segurar o Alt, tá? Segurar o Alt e pá. Não tem mais nada aqui. O que eu tenho aqui pra gente ter esse princípio da roda gigante? Todo mundo já viu uma roda gigante funcionando. A roda gigante, você sentou em um banco e o banco tá rodando. Só que você não roda junto com a roda gigante, senão você vai ficar de cabeça para baixo e vai morrer. Né? Seria muito maneiro esse brinquedo, mas assim, não existe. A roda gigante, ela tem um eixo que quando a roda vai se mexendo, o banco vai continuar naquele nível. Mesmo que você esteja aqui e esteja aqui, ela vai fazer isso aqui, ó. E não ficar de cabeça para baixo acompanhando ele. Então eu preciso colocar uma expressão que faça isso. Cara, isso aqui é muito bacana para fazer com qualquer coisa. Eu tenho aqui uma roda, uma base, que é o triângulo, tá? Que eu chamei ele de base, mas ele é um triângulozinho. E eu tenho uma pancada de objeto, deixa eu esconder a Bounding Box aqui. Eu tenho uma pancada de objeto, ó, que são os carrinhos, os assentos, tá? São esses camaradas aqui, ó. Tá vendo? Todos eles são os assentos, tá? Então, eu peguei todos eles e parenteei com a roda. Como é que eu faço isso? Seleciono todo mundo, pego o chicote e levo para a roda. É o mesmo princípio de fazer o objeto nulo, quando a gente usou a câmera. Mesma coisa. Então, tá vendo ali, ó? Todos os objetos que são os carrinhos estão com parentesco da roda. A roda não precisa estar com parentesco da base, porque a base não vai se mexer. O único objeto que vai ser animado aqui é a roda, tá? E aí eu vou fazer uma animação que eu quero que ela gire. Então eu vou fazer um time de novo, em rotation, tá? Por isso que eu deixei habilitado aqui. Eu seguro o Alt, deixa eu dar um zoom aqui pra gente ver. Segurando o Alt, time, vezes, eu não quero que essa roda gire tão rápido, sei lá, 30, tá? Trintinha pra gente ver. E vamos ver. Deixa eu colocar aqui em metade, vamos voltar. Mas olha o que vai acontecer, já se liga só. Os bancos vão girar junto, ó. Olha lá. Aí o cara morre, né? Pera aí que a expressão tá aqui ainda, tá na cola, hein? Sem colinha, hein? Eu não tirei das outras, pô. Qual foi? Olha lá, tá tudo com expressão. Tchau, 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 tchau. Sem expressão nenhuma, sem roubar. Pronto. O único lugar que tem expressão agora é na roda, beleza? Sem roubalheira. Então olha aqui o que está acontecendo, ó.
Tudo girando, ó. Olha lá. O cara que tá aqui em cima, ó, vai ficar de cabeça para baixo e vai cair, velho. Não pode, né? Se não dá certo, vai matar os outros. Como que eu vou fazer isso então? Olha só que legal, como é que funciona essa expressão. E, gente, eu estou usando o exemplo da roda gigante, vocês podem fazer com qualquer coisa. Qualquer animação que vocês queiram que um eixo seja atribuído a outro. A roda já está pronta, ignora ela. E eu preciso que vocês prestem atenção agora, tá? Eu vou abrir uma, depois eu dou Ctrl C, Ctrl V. Eu vou abrir Rotation dessa camada aqui, tá? R. Eu vou abrir a expressão, mas eu não vou escrever ainda nada não. Eu vou abrir Alt. E agora eu vou usar o chicotinho da expressão, o Pick Whip, que é esse camaradinho aqui, ó. Ele, eu quero vincular a expressão do carrinho com a rotação da roda. Eu não tenho um parentesco de objeto, agora eu vou ter um parentesco de expressão. Você não tem que animar a expressão. Imagina, fazer uma por uma. Não tem necessidade. Então eu vou pegar esse chicote, tá? E vou puxar ele para a expressão da roda. Lembrando, eu estou pegando a rotação do objeto aqui, não tem nada animado, e estou jogando para uma expressão que já está criada, que é a Time 30 aqui. Soltei, e ele cria para mim isso aqui, tá vendo? O que é isso aqui? Isso aqui também é uma expressão, tá? Ele já interpreta isso, tá? Isso aqui é de forma automática. Descomp, essa composição, ponto layer. Que layer? A layer roda. Tá vendo ali, ó? Ele entende que ele está fazendo um vínculo com essa layer aqui, ó, com essa camada. E ele vai fazer um transform rotation. Então ele vai fazer sozinho uma animação acompanhando o objeto. Mas isso aqui em si não vai funcionar ainda. Ele ainda vai ficar de cabeça para baixo. Para isso eu vou colocar esse camaradinho aqui, ó, o vezes menos 1. O que é o vezes menos 1? Ele vai multiplicar o valor da rotação atual. Durante todo o trajeto ele vai fazendo multiplicações daquele valor. E além disso, ele vai sempre tirar um valor. Então, por exemplo, esse objeto está aqui. Deixa eu pegar um objeto que seja retangular. Pela lógica, ele faria isso aqui. O que ele faz? Ele multiplica e coloca menos 1. Pela lógica, ele continuaria aqui. Ele pega e coloca menos 1. Então esse objeto fica sempre fixo. Ele não vai acompanhar a roda. Ele vai ficar sempre fixo. Quem faz isso é esse valor de expressão. É a expressão da roda gigante. Você nunca mais vai esquecer isso. Aquela expressão que segura o objeto. Qual? Da roda gigante. É o melhor exemplo que vocês podem ter de expressão. E eu vou colar ele aqui no final, ó. Tá? Colei. E vamos testar. Por enquanto só tem um, tá? Que eu nem sei quem é. Deixa eu ligar aqui meu bound box. Ah, esse primeiro. Tá? Foca no primeiro, hein? Foca no primeiro. Ó. Tá vendo que os outros continuam? Ele já tá diferente, ó. Deixa eu dar um zoom. Com esse aqui pra baixo. Então, ó. O primeiro, esse camaradinho aqui, ele vai já alterar, ó. Olha lá. Ele não fica girando. Ele fica sempre fixo. Eu mantenho ele fixo, ó. Agora eu vou fazer com todo mundo. Não preciso fazer um por um, tá? Eu não preciso fazer um por um. Olha a gambiarra aqui, ó. Tem que ter uma gambiarra, né? Eu clico, dou Ctrl C. Então eu estou copiando todas as propriedades desse elemento, inclusive as expressões. Seleciono todo mundo e dou Ctrl V. E vamos testar se está funcionando aqui. Vamos colocar a tela cheia? Vamos Home. E ó. Olha lá. Deixa ele carregar, tá? Todo mundo, ó. Ninguém tá ficando de cabeça para baixo, ó. Não tá tão alinhadinho não, tá? Peço desculpas. Eu fiz isso aqui super rápido. Mas tá vendo? Todos os objetos não estão agora girando de cabeça para baixo. O elemento da roda tá rodando 30 vezes, né? E esses carrinhos estão sempre ali, ó. Cara, isso é muito legal. É muito simples. É o que eu falei. Expressão, depois que você entende ela, não é difícil, tá? E aí, antes da gente ver a última expressão de hoje. Ah, eu tô com dúvida em que momento eu vou usar as expressões. Cara, depende da animação. O cliente te pediu, por exemplo, uma arte para social media, que hoje tem muita aplicação disso, né? Para quem trabalha hoje com After Effects, o social media é o mercado que mais tem aberto portas, né? Pra gente trabalhar. Autosave, né? Graças a Deus ele tem isso agora, igual o Premiere. Então, tipo assim,
Eu tenho que fazer uma animação, por exemplo, de um texto, e aqueles elementos que ficam em volta do texto, bolinhas, elementos que vão girando, ou o próprio texto acompanhando um eixo, eu não quero que ele fique de cabeça para baixo. Eu quero que ele sempre acompanhe o objeto. Eu vou jogar uma expressão. Eu quero que ele acompanhe o objeto. Beleza, vou fazer um parentesco. Mas eu não quero que ele rotacione de cabeça para baixo. Quero que ele fique fazendo essa ondulação constante. Tá? É hora de jogar a expressãozinha Descomp Layer e botar a expressão da roda gigante, que é só isso aqui, ó, multiplicado por menos 1. Ah, falta para colocar em menos 2 e menos 3? Depois vocês fazem os testes e vêem o que vai dar. Tá? Todo valor de expressão pode ser alterado. Então até agora, a gente já viu que tem como colocar a expressão em todos os parâmetros e eu ainda posso usar esses recursos aqui. Na próxima aula eu vou usar alguns recursos muito legais e a gente vai ter mais base para usar as expressões. Uma coisa que é legal de falar agora, eu não quero desligar a expressão, eu não quero deletar a expressão, eu só quero desligar ela, eu não quero ver a expressão por enquanto. Se você não quiser ver a expressão sem remover, é só clicar aqui, tá? Ó. Aqui você desabilita ela temporariamente e você não vê. Então, por exemplo, ó, parei a expressão, tá vendo? Ó? Ela tá acontecendo, só não tô vendo. Tá vendo aqui, ó? Olha lá, ó. Se eu quiser voltar a ativar, é só ligar e o baile segue. Tá beleza? Então, assim, é a melhor maneira que vocês têm de testar o que vocês estão criando sem ter que dar Ctrl Z ou sem ter que deletar. Não basta só ocultar a camada, tá? Se você ocultar a camada, você vai perder toda a visibilidade. Aqui eu só desabilito a visibilidade da expressão. Então a gente já viu que tem como ativar e desativar temporariamente as expressões. Tem como linkar expressões usando o Pick Whip, o chicotinho do After. E aqui eu vou mostrar já que é o gráfico de expressão. Que a gente tem o Graph Editor, que foi aquela aula lá no começo que a gente vê os keyframes que estão animados, os eases. Eu também tenho meio que um easy da própria expressão. Quer ver? Vamos ver. Vamos abrir. Deixa eu abrir um aqui. Bacana. Ó, o que eu tô vendo aqui nesse momento, deixa eu colocar em Value. O que eu tô vendo aqui nesse momento, ó, é o da expressão. Ah, mas eu tô vendo uma linha reta. Sim. Nessas expressões, vocês só vão ver linha reta mesmo. Não tem muita variação. Na que eu vou mostrar agora já vai ter variação. O Eagle vai ter variação. Beleza? Então, já vimos até aqui 3 expressões. Vamos para o Eagle. Se não me falha a memória, cara, essa expressão é a mais famosa de todas. Eu acho que é a primeira expressão que o cara tem contato com After Effects. O cara usou After Effects, ele já usa o Eagle. E ela é bem simples, cara, desde que você use ela de uma forma bem padrão. Eu vou fazer uma coisa bem zerada aqui, tá? Vou deletar esse cara. Na verdade, não. Vou deletar só a expressão. Pronto. Zeradinho, tá? Só tem um quadradinho agora. Deixa eu dar um rotationzinho aqui. Deixa eu zerar esse valor. Beleza. Tem nada, tá? Ó, não tá girando. Não tem nada. Ó. Sem as mãos, tá? Eu quero que ele fique criando uma intermitência. Fazendo um chacoalhar. Eu não vou fazer em rotation, vou fazer em scale, tá? Não usei o scale ainda. Aperto S, vou abrir e eu vou colocar o wiggle, beleza? O wiggle, deixa eu copiar para vocês entenderem o que eu vou fazer. Esse é o wiggle. O wiggle você vai mudar a frequência e a amplitude, tá? Esses parâmetros aqui, ó, é frequency. E esse camarada depois da vírgula é amplitude, tá? Esse valor é a constância por frame e esse aqui é a intensidade. Então você pode fazer várias coisas com isso. Então, por exemplo, eu quero esse wiggle variando 5 vezes, tá? A cada frame, numa velocidade de 50, 5 por 50. Eu clico fora e eu tenho isso aqui, ó. Ele é uma animação randômica, tá? Ele é bem louco, né? É claro, tá bem exagerado, tá? 5,50 é muito exagerado. Isso pode ser criado de qualquer maneira. Eu vou colocar uma coisa mais sutil, porque tá exageradão. Vou colocar 1 por 20. Tá bom? Olha lá, ó. Então ele vai variar cada frame na velocidade 20. Esse é um wiggle. Posso colocar ele em qualquer coisa.
Posso usar o velo para cancelar a parte dele lá na frente que eu queira fazer. Posso fazer o que eu quiser. Posso pegar ainda esse cara e acrescentar ele em outra coisa. Por exemplo, vou colocar em rotation. Shift R, que eu quero manter visualmente isso aqui, e colocar mais um. Eu abro esse cara e eu vou colocar o wiggle 3,45. Fechei, ponto e vírgula. Não precisa decorar isso, tá, gente? É só copiar e colar que funciona. Cliquei fora e agora ele varia em rotação e em escala. Tá vendo? Então ele varia os dois. Então você pode sim botar a expressão em lugares diferentes, ó. Porque você tem esse wiggle. Esse wiggle pode ser usado, por exemplo, como elementos de background. Aqueles elementos que você quer que fique se movendo, mas não quer que ele chame tanta atenção. Hoje tem muito isso, né? Você pega hoje as artes, hoje, o design está muito minimalista, né? Tem os elementozinhos, a vinheta, explosões, aquelas explosõezinhas, que pode ser feito dessa maneira aqui. Você pode colocar, ela fica constante, uma bolinha que está sempre intermitente, um camarada que segue um padrão. Então é muito legal vocês fazerem isso aqui. É muito legal. E eu, tá vendo? Eu coloquei em 2 parâmetros. Tá na escala e tá na rotação. Beleza? Então é bem legal, cara, de fazer expressões quando você vai usar. Eu uso muita expressão, né? Como eu sou um cara muito preguiçoso e que não tenho tanto tempo disponível, queria ter. Agora então, que eu vou ser pai, piorou. Vou ter menos tempo ainda. Então, por exemplo, o cliente me pede uma parada, eu tenho que entregar daqui a 2 dias. Meu irmão, vou tacar expressão. Se meu computador aguenta, o de casa aguenta. Então eu taco expressão. Só coisas que eu quero controlar muito manual, muito peculiar, que o cliente pediu ou que eu tô com a vibe de fazer, que eu faço na mão. A maioria das coisas que eu vou fazer é com expressão, tá? Beleza? Última expressão. Última expressão de hoje, tá? Quinta-feira tem mais aula de expressão. Mas eu quero usar essa daqui, ó. O loop out. E ele tem uma porrada de variantes. Ele tem o loop out e o loop in. Pensa nele como os eases. Não tem o easy in e o easy out? A gente vai ver também que tem aqui. Tá? A gente tem o ping pong, que é o mais legal. A gente tem o cycle, que ele vai fazer uma constância. A gente tem o continue, que ele faz a animação e para, e vai devagarzinho. E a gente tem o offset, que ele vai criar uma parada randômica, que é muito legal. E a gente tem o loop in. Tem o loop out e o loop in. Vamos fazer a base, tá? Se liga o que é o loop out. Eu não tenho nada aqui, tá? Vou colocar esse camarada aqui, ó. Rapaz, o meu avatar tá travando monstruosamente. Pronto. Beleza. Tenho nada, tá? Nada de nada, ó. Eu deletei todas as expressões. Todo mundo tá aí. Beleza. Rapaz, esse negócio do Discord é bom, cara. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, eu vou animar o position. P. Vou animar, tá? Esse pode ser feito com keyframe. E um pouquinho mais na frente, eu vou colocar ele aqui. E um pouquinho mais na frente, eu vou colocar ele aqui. Ah, Rafael, ficou com uma curva. E agora? Como é que eu faço isso? Eu vou quebrar essa curva. Vocês lembram que tem como fazer isso, né? Ah, não lembro não. Beleza. Aqui dentro da Pen Tool, a gente tem a ferramentinha. Deixa, cadê ela? Cadê ela? Essa aqui, ó. Converter vértice. Né? A converter vértice, eu venho aqui, ó, no meu camaradinha e pronto. Não é mais curva. Tá? Então já tem aqui a minha animação. Eu vou transformar os keyframes. E eu tenho isso aqui, ó. Beleza, né? Nada demais, né? Mas eu quero isso aqui em loop. Eu quero em loop. Não está em loop. Animou 3 keyframes e parou. Vou fazer uma animação de uma expressão de loop. Tá? Vou começar pela mais simples e vou incrementando. Presta atenção. Seguro o Alt. Aqui eu posso escrever loop. O Alt, AL, é com O maiúsculo. Abre e fecha parênteses. E beleza. Já tem um loop out. Só que ele volta do início. Tá vendo? Ó? Ele volta do começo. Mas é um loop, ó. Tu pode ver, ó, que ele vai criando agora os keyframes de forma natural. E aí eu quero mostrar o que está acontecendo aqui. Eu vou abrir esse cara
e eu vou abrir o Graph Editor. Olha o que está acontecendo. Esses que vocês estão vendo, calma gente, não fica assustado. Esse que vocês estão vendo tracejado é o que a expressão está fazendo. Porque basicamente eu tenho 3 keyframes. Animado, na mão, eu fiz. Os outros são consequência da expressão. Esse gráficozinho aqui, ó, alinhado ao Graph Editor, ele mostra para você o que está acontecendo. Ó. E vocês podem ver que a expressão não é nunca constante, tá vendo? Ó? Ele vai repetindo exatamente o que eu fiz. Então, cara, isso aqui é genial demais, cara, olha isso. Só que ele tá indo e voltando, né, do começo. Eu não queria isso, queria ver ele fazendo esse loop, indo e voltando, que é o mais legal. Então eu vou começar a aplicar esses camaradas, ó. O ping-pong, o cycle, o continue, o offset. Depois eu mostro a variação com loop out, quer dizer, com loop in, que por enquanto estou no loop out. Tá? Vamos nessa. Então, ó, eu vou voltar aqui na minha expressão e dentro do parênteses eu vou colocar aspas, abre aspas, ping, pong, fecha aspas. Beleza? E eu tenho isso aqui agora. Agora eu tenho um ping-pong. Outra coisa excelente para vocês colocarem dentro de elemento, tá? De cenário, coisas que se repetem, formas que vêm e vão. Lindo, isso aqui é excelente. Tá? Esse é o ping-pong, eu acho que é o mais popular de todos os loops. Tá? E se fosse loop in? Ao invés de ser loop out? Se fosse loop in? Viu? O loop in, galera, deixa eu puxar esses keyframes para frente, para vocês entenderem. Por exemplo, a animação ficou. Tá em loop. Chegou nos keyframes, ela para. Esse é o loop in. Entenderam? Esse é o loop in. O loop out é o oposto. Ele fica constante. Por isso que ele é o mais popular. Opa, fiz merda aqui. Beleza? Ó, o loop out é depois do keyframe. Entenderam? Loop in vai acontecer antes do keyframe. Loop out depois do keyframe. Você pode ver, ó, que enquanto você não quiser, tá parado. O objeto tá parado. Começou a animação que eu fiz manual, a expressão fica em loop. E continua. O loop in é o contrário. Vou fazer de novo, hein? Eu deleto a palavra out e escrevo a palavra in. O loop in, ó, fica acontecendo direto até encontrar os keyframes. Ele ainda anima os keyframes e depois parou. Isso é o loop in e loop out. É como se fosse os ISIs, tá? Esse é o loop, beleza? Loop in, cara, loop in, loop out são expressões muito populares. Pô, de novo, cara, que mania feia que eu tenho. Eu aperto Enter. Não é Enter não, gente. Tá? Senão ele pula outra linha. É outra loucura de expressão isso aqui. Agora vamos ver algumas variações. Cycle, Continue e Offset. Eu vou copiar, tá? É só vir aqui e copiar o Cycle, que ele já funciona. Aí entre esse cara aqui, ó, eu colo. Colei demais. O que é o Cycle? Pode ver que não animou. Loop out. Rolou. E ele volta. O cycle seria a mesma coisa que você colocar entre parênteses sem nada. Aquilo é o cycle. Assim, escrever cycle é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. É a mesma coisa. Só que em algumas versões do After, já fica a dica do tio aqui, em algumas versões do After você vai ter que escrever cycle. Se vocês só deixarem os parênteses, ele pode não se comportar, ele vai dar erro de expressão. Aparece a mensagem aqui no cantinho, erro de expressão. Então, só por desencargo de consciência. Olha o que é o continue. Vamos de continue. Continue. Beleza. Loop out, tá? O looping é outra coisa. Animou. Vocês não estão conseguindo ver. Mas ele tá desencadeando pequenos deslocamentos de animação. Olha o que vai acontecer se eu subir isso aqui. Tá? Ele vai desencadear esse cara, ó. Se ligou?
Olha lá. Muito maneiro, cara. Isso é o continue. Ele, pela lógica, continua. Ah, mas por que não teve que vir aqui mudar o frame? Porque aqui ele entende como um keyframe de cancelamento. Eu puxo ele um pouquinho longe do chão e ele continua. Até onde eu colocar, tá? Ó. Isso é ótimo para tirar elementos da cena. Ótimo. E se fosse looping in? Vamos ver. Deletar isso aqui. É pequenininho para escrever, às vezes é chato, cara. Beleza. Lembra que isso vai acontecer depois, tá? O outro só vai acontecendo antes, né? Ó, rolou. Parou. Então esse é o looping do continue, tá? Vou fazer o mesmo esquema. Pegar esse cara, subir um cadinho, tá? E esse outro aqui. Agora eu vou fazer uma variante, ó. Percebeu que ele tá vindo agora do lado de fora? Então eu tenho uma animação de loop, ó, acelerou e parou. Beleza? Então é diferente, tá? Botar loop in e loop out. Beleza? E o offset, pra gente terminar. O offset vai criar um padrão. Um padrão. Deixa eu copiar tudo porque tá tão poluído já. Loop out, offset. Beleza. Olha o que ele vai fazer. Deixa eu ver se os keyframes estão alterados. Estão. Esse aqui eu não quero keyframes alterados. Quero todo mundo no chão aqui. Porque ele vai criar sozinho esse padrão, tá vendo? Ele vai criar sozinho. E pode perceber, ó, que a linha de comportamento fez um degrau. Eu animei em linha reta, tá, gente? Se eu tivesse animado em curva, ele faria curva. Mas ele faz isso aqui, ó. Quando ele encontrar o keyframe... E olha só. Ele vai repetir isso aqui. Vamos deixar isso aqui mais interessante? Tá muito lento, tá cansando a vista. Ó. E ele vai embora, tá? Olha lá, ó. Até... Não, e perceberam que ele vai pra sempre? É matemático, ó. Isso vai continuar multiplicando ele até acabar a composição, olha só. Porque é uma expressão, né? É um código. Então você não tem que estar vendo os keyframes. Imagina ter que fazer isso na mão. Imagina vocês terem que criar esse tipo de coisa na mão em 15 segundos. Bota um código, cara. Bota um loop out, anima 3 keyframes e bota um código. O resto é com after. Deixa ele calcular e brincar aqui. E vamos fazer um looping então, pra gente ver como é que seria esse último com looping. Eu fiz com out, né? Por que não com in? Ele vem do lado de fora, tá vendo? Porque o looping anima antes, lembra? Ó. Vai parar. Ficou. Então, galera, vocês podem usar loop in e loop out para continuar, para sair, para manter ou para rebater qualquer coisa. E a última dica, ou adicionar um para loopar somente os keyframes finais. Por exemplo, se eu botasse loop out ping-pong, vírgula 1. Olha o que aconteceria. Lembra que o ping-pong vai e volta, tá? Aqui ele vai startar, né? Ó, encostar. Pronto. Deixa eu explicar o que aconteceu aqui. Eu quero uma animação que ele venha... Eu vou até colocar ele vindo de fora, cara. E eu não quero que ele faça sempre esse caminho aqui que está em horizontal. Eu quero que ele chegue na cena, um texto, mas depois que ele passar, eu quero que ele só repita isso aqui, ó. Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Então eu coloco, depois do ping-pong, eu coloco vírgula 1. Eu quero que ele só repita o parâmetro 1, não o parâmetro 0, que é esse aqui, ó. Tá? Ele entende 0 e 1, gente, como horizontal e vertical, tá? É sistema aqui de posição, tá? Então, ó. Ele vai chegar na minha cena, mas eu não quero que ele fique indo e voltando lá pro canto, ó. Eu quero que ele fique fazendo essa intermitência. Pronto, a animação vai durar para sempre. No meu gráfico, eu vou ter isso aqui, tá vendo? Ó? Ele só repete esse cara, não repete esse. Fica lá, ó. Ah, eu queria que ele repetisse o primeiro. Bota loop in. Aqui é loop out. Tá? Eu queria que ele repetisse só isso aqui, ó. Só esse horizontal. Ele chegou até aqui, mas depois ele fica só fazendo isso aqui. Aí você bota loop in.
ao invés de botar loop out. Funciona do mesmo jeito. Tá, gente? Então, assim, são 5 expressões. É bem legal, né? Cada uma tem uma aplicação bem distinta. Você pode vir aqui jogar o Eagle Scale, por exemplo. Eu posso vir aqui, eu quero, além desse cara, eu quero a escala dele fazendo o Eagle. 1,15, bem discreto. Então, ó. Tá vendo? Então ele pode fazer uma expressão funcionar com a outra sem problema nenhum, tá beleza? E essas são as 5 expressões de hoje, tá?